O Liberdade de Opinião começa com o jornalista Sidney Rezende, que nos faz companhia aqui em São Paulo, né, Sidney? Bom dia para você. Senhoras e senhores, bom dia, Daniel, bom dia também. Você está emprestando a sua elegância aqui à equipe. Estou olhando para você, estou aprendendo um pouco. Bom dia, quase chego lá, no seu nível. Vamos lá, o presidente Jair Bolsonaro afirmou agora há pouco na rede social que a responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são os trilhos da economia. Ele disse ainda que está aberto a sugestões com os líderes partidários depois de tanta repercussão. Foi uma resposta justamente ao que a gente viu justamente após a repercussão desse anúncio feito ontem sobre o Renda Cidadã. O dinheiro para bancar o novo programa social deve sair ali de reservas destinadas ao pagamento de dívidas, os precatórios e também do Fundeb, que é o fundo que sustenta a educação básica. A proposta gerou críticas por se tratar, para muitos parlamentares e também juristas, de uma tentativa de driblar os gastos, o teto dos gastos. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu a responsabilidade do governo. Veja. Nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade fiscal. O Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal, dentro dos orçamentos públicos, e nós então buscamos soluções dentro dessa verdade orçamentária. E é um passo inicial para a classe política retomar o controle sobre os orçamentos públicos, porque o dinheiro do Brasil estava todo carimbado. Então nós vamos começar agora, progressivamente, a reavaliar os usos desses recursos. O relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, disse à CNN que não é calote o uso de precatórios para financiar o Renda Cidadã. A gente também separou esse trecho para você. Eu escuto surpreso quando alguém diz o seguinte, é calote. Ora, se for calote, os estados e municípios do Brasil já estão dando calote há muito tempo, amigo. A crise é mundial. Eu vou te pagar 1/3. Então, você está renegociando uma dívida. Com relação ao Fundeb, veja, eu vou propor, na PEC do Pacto Federativo, a desvinculação de recursos. Eu faço parte de um grupo de pessoas, eu acho que cresce a cada dia, que sabe que a educação brasileira tem um monte de problemas, mas um problema que a educação brasileira não tem é falta de dinheiro. Sidney Rezende, o presidente Jair Bolsonaro já voltou a se manifestar hoje, mais uma vez defendendo o teto de gastos. Esse financiamento nesses dois pés, Fundeb e precatórios, foi a melhor saída? Não foi não. Eu não captei bem a mensagem do senador, não. Em palavras, tudo bem, mas em ações, não. Deixa eu explicar para o senhor e para a senhora em palavras um pouco mais simples do que é, né? Ele buscou duas fontes de renda, uns chamados precatórios. Vamos imaginar que a senhora ou o senhor tenha prestado algum tipo de serviço por um valor bastante razoável para algum organismo público, né? De qualquer instância, e você não recebeu. Você prestou o serviço, gastou o seu tempo, né? Gastou sola de sapato, transporte, alimentação, trouxe a sua empresa, a sua equipe, prestou lá o seu trabalho certinho, entregou tudo bonitinho e não recebeu. Você esperou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e você precisa, né, pagar o seu pessoal. Não teve jeito, entrou na justiça. E aquilo vai, primeira instância, segunda instância, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Chega lá no final, a justiça diz assim, isso é um absurdo, foi prestado o serviço, tem que receber. Deu ganho de causa para o senhor, para a senhora, para a sua empresa, né, e não para o governo. E aí, então, vem o momento que se diz o seguinte, olha, vai cair no precatório. Então, a justiça deu ganho de causa, mas vai receber. Ora, mas vai receber quando? Vai renegociar, como está dizendo o senador? Não deixa de ser uma espéciezinha de calote, renegociação. Você não recebeu depois de anos de trabalho que você prestou? Né? Você está com precatórios na mão ali, é quase um desrespeito à justiça que deu ganho de causa e não recebeu. Então, precatório é mais ou menos por aí. O que está dizendo o senador? Ele vai pegar 2% do montante que seria para pagar os precatórios, vai separar 2%, estamos falando na casa de bilhão, coloca aqui do lado direito e esse dinheiro vai ajudar as famílias que precisam. E, de fato, elas precisam. Depois ele pegou o Fundeb. Fundeb, educação. Um fundo para educação. Se discutiu tanto o Fundeb no Congresso, uma discussão pesada, difícil, complicada. Ele dizer que o que não falta são recursos para a educação. Desculpa, eu não sei onde vive o senhor senador. Certamente ele vive num outro país diferente do nosso, né? Quanto mais recursos e recursos bem aplicados tiver a educação, tanto melhor. O Brasil está nos parâmetros internacionais com uma certa ineficiência no setor, mas precisa de recursos. Senão os salários não seriam o que são, as escolas não estariam como estão e a qualidade de serviço não seria tão ruim em muitos lugares do nosso país. Então, quando ele busca essas duas fontes, parece que ele está dando uma solução. Só que ele tirou 6 para meia dúzia e continua o risco ali pertinho do teto. Então, quando o presidente diz, não vamos ultrapassar o teto, que bom.
Que bom, o presidente está cuidadoso em relação às contas. O que tudo indica mais adiante? O teto será estourado. Então, não é a melhor saída do mundo. Está aparentando ser, né? Mas não é. Ele quer que o povo capte a sua mensagem, mas a mensagem não está totalmente dita e colocada de maneira correta. Não à toa, as repercussões foram bastante ácidas também. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, usou as redes sociais também para criticar, falar que a retirada do dinheiro do Fundeb para, segundo ele, mascarar as mudanças do teto de gastos, deveria ter sido feita às claras. Com relação aos precatórios, o ministro Bruno Dantas disse que, abre aspas, parece truque para esconder fuga do teto de gastos, reduz despesa primária de forma artificial, porque a dívida não desaparece, apenas é rolada para o ano seguinte, fecha aspas. Esses movimentos podem ser consideradas, na sua avaliação, pedaladas fiscais? Com todas as críticas recebidas, o governo consegue, Sidney, dar continuidade a essa ideia? Bom, eu fui um pouco duro com o senador, mas não fui desrespeitoso e não quero de maneira nenhuma que a ironia aqui seja mal interpretada. Está certo o senador quando ele propõe, ele busca alternativa, ele está atento à necessidade de milhões de brasileiros e está cumprindo o seu papel como representante de Estado, do seu Estado, no Congresso Nacional, no Senado da República. Então, sob esse sentido, está tudo bem. Agora, de fato, ontem não foi bem recebida essa proposta não no mercado financeiro, não foi no Tribunal de Contas, não foi junto à oposição, é razoável que não seja, e também não foi 100% aprovada nas hostes dos que apoiam também o governo. Consequentemente, é uma medida polêmica, mas que é bom, serve para discussão. Sim, ontem foi falado que era mais ou menos uma espécie de uma pedalada fiscal. Quando fala pedalada, muita gente associa a Dilma Rousseff, mas na história brasileira e na história dos ministérios da Fazenda e também da Economia, tanto do Collor como o atual, né, que ganhou uma outra titulação, sim, qualquer tipo de mudança que você possa fazer, que ela não está totalmente lastreada, como se fosse uma contabilidade criativa, né? Uma ideia um pouco assim fora do esquadro, ela corre o risco de ser interpretada como uma pedalada. Agora, vamos dar crédito aos que tiveram ideia, porque nós precisamos ler o documento como um todo. Este balão de ensaio que foi lançado, ele não voou muito alto, não. Estourou lá em cima, tenho a impressão. Vai ter que fazer um ajuste, e o melhor ajuste é conversar dentro do Congresso Nacional entre líderes do governo e toda a casa para achar uma outra solução mais palatável, melhor para o sabor. É daí que eu vou pegar, Sidney, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até falou que faltou transparência. Faltou combinar com o Rodrigo Maia? Olha, não existe uma obrigatoriedade que tem que combinar com o Rodrigo Maia, mas ele é o presidente da casa, ele é um líder, o que ele disser tem muito peso, ele tem representatividade. Ele estava com Covid, estava ausente, essa distância, ela cria dificuldades. O governo, como eu disse já em outros comentários, Adjuto, está querendo comandar a agenda. Eu não diria combinar com o Rodrigo Maia, é preciso conversar mais, ainda dá tempo de conversar. Ele é totalmente contra novos impostos, ele é contra furar o teto, ele é contra não ter austeridade e rigor e ele é super a favor que o Congresso coparticipe. Em palavras, é o que o ministro Paulo Guedes anda falando agora. Não é verdade? Ele não tem falado, tem que conversar, que é pela primeira vez os deputados... Primeira vez não, mas agora os deputados vão ter mais autonomia. Então, acho que dá tempo de conversar. Não precisa também o Rodrigo Maia fazer biquinho, mas também o governo não pode passar como rolo compressor. Esse tempo é do passado. Agora, democracia é convencimento, é negociação. Sidney, tem timing político para o Renda Cidadã, como disse o ministro Paulo Guedes? A gente viu ali naquele pronunciamento que os líderes do Centrão não vieram ao microfone como em outros anúncios. Tem esse timing político para passar agora? Daniel, nós estamos vivendo um momento em que ainda estamos muito divididos. O presencial começa a acontecer e você tem o virtual. De fato, o presencial é isso que você disse, e você está acostumado, experimentado, que é lá em Brasília, da ida até o microfone, que é a negociação no pé de ouvido e depois o que se consolida como posição de cada um. Eles brigam ali no plenário e depois vão tomar cafezinho juntos. Muita gente não entende, mas faz parte da política, é assim mesmo. Não tem nada de errado nisso, não há nada aético nesse comportamento. Agora, o time, sim, o tempo está passando, esse é um ano de eleição. Se o governo quiser passar algumas medidas estratégicas, deve fazê-lo o mais rapidamente possível, mesmo sendo o ano de eleição. Por isso, o governo já desembarcou e largou a reforma tributária para lá.
O senhor e a senhora, né, que riem dos meus exemplos, né? Imagina um avião, sabe aquele avião que tem paraquedistas dentro, que a janela está aberta, né? Que de repente dá uma tremida qualquer e o comandante fala, olha, tá pesado demais, vamos ter que jogar alguma coisa para fora, e começa a se jogar o que não é útil pela janela para poder dar o equilíbrio no avião naquela intempérie. Nós não estamos em momento de total tempestade, mas o avião está um pouco pesado, os gastos são muito altos, a crise econômica ela ainda persiste e nós estamos num momento disforme por causa da pandemia. Então o governo tem que passar o mais rapidamente possível, reforma tributária não passa, as medidas liberais de Paulo Guedes foram para o espaço, então é preciso redesenhar. Quem está redesenhando? Paulo Guedes? Não, claro que não. Ele não está com a varinha de condão. Já o líder do governo na Câmara, sim, e o presidente da República, claro, ele é o dono do avião, ele é o piloto, ele se quiser, ele fica lá onde fica o radar, ele fica na sala de máquinas, ele manda e desmanda, mas a responsabilidade depois é dele. Houve ali até uma mostra clara que há uma distribuição de tarefas nesse momento também dos anúncios, mas a gente viu que não houve acordo da base aliada justamente por falta de votos para que a reforma tributária, essa segunda etapa, passasse, pelo menos fosse apresentada ao Congresso Nacional. O que está pegando, Sidney, é esse novo tributo ali da questão do imposto digital. Né? Está muito apertado, Daniel, o dinheiro está muito restrito o que se pode fazer. Tem aquelas verbas e recursos já estão carimbadíssimos, você não pode mexer de jeito nenhum, aquilo está amarrado no orçamento, o teto está ali pertinho, né? É como se a água estivesse crescendo, ela está chegando perto do nariz e você está se esticando, né? Se esgueirando totalmente, mas a parede lá em cima, né? O teto está colado. Então esse é o problema do governo, no sentido de não ter muitas chances de fazer manobras. E de fato, nessa hora você não vai passar uma reforma administrativa, os servidores não vão deixar, é um ano eleitoral também, não vai passar a reforma tributária, fica para uma outra ocasião, então é preciso trabalhar um pouquinho, né? Como se você tivesse ali um canudinho para poder respirar, quem sabe arrumar um buraco em algum lugar para tentar se safar. A situação econômica não é sensacional, como muita gente que defende o governo diz, não. Eu diria até para o senhor e para a senhora, corte supérfluo, toma cuidado, não cria dívidas, controle suas contas, porque nós teremos ainda meses perversos pela frente. Mas o líder do governo, Ricardo Barros, disse que não tem dúvidas, né, de que justamente essa reforma vai acontecer, ainda que seja em outro momento, que não vai para uma votação no qual se já sabe que não tem maioria para aprovar a pauta. Sidney, articulação política do governo nesse momento. A gente tem o Centrão, que agora está ali no governo. O que está pegando? Esse imposto pega justamente nas eleições? Entenda, não se quer ter mais impostos. Eu acredito até que seja possível você dialogar com a sociedade, inclusive através do Congresso Nacional, criando uma forma convincente de se dizer, vamos simplificar sim, vamos acabar com certos impostos, vamos rearrumar outros e nós vamos nos ajeitar. Mas, ora, no início da conversa que você me provocou, estávamos falando de quê? De precatório, pagar o que é de direito quem venceu, porque o governo não pagou, e é justo, senão a desmoralização da justiça. Falamos do Fundeb, que é dinheiro da educação. Por que não se cria, então, um imposto numa taxação de chamadas grandes fortunas de uma forma mais moderna? Não é tungando quem investe no mercado financeiro, não. Eu não estou nem prejudicando aqui com essa minha ideia aquele que investe no mercado financeiro e que ajuda as empresas a produzirem e ele tira lá o seu lucro. Não estou nem chegando a tanto, mas não é possível um país que tenha poucos, com tanto dinheiro, que não possa colaborar em tempo de crise. Em todos os momentos de guerra, as forças da elite, as forças econômicas colaboraram. De alguma forma, chegaram até o governo e num trabalho combinado disseram, nós estamos aqui em favor do nosso país. Por que não se faz o mesmo aqui no Brasil? Não é vergonha nenhuma e isso não é interferir no capitalismo. É apenas unir forças para a gente sair dessa crise juntos. Porque quem produz não terá condições de vender para quem não tem condições de consumir. E quem está por baixo é quem está consumindo. E quem está fazendo produzir as coisas está se empobrecendo também lentamente, embora não perceba. Outro tema que foi destaque em Brasília e também está repercutindo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, liderado pelo ministro Ricardo Salles, aprovou a extinção de normas que protegiam áreas do litoral brasileiro. São 3 resoluções que foram derrubadas. As revogações repercutiram entre os parlamentares que afirmaram que vão protocolar ações contra as medidas. Sidney, a boiada está passando?
Olha, tá, né? Tá. É chato porque toda vez que o Colombo, você ou alguém me pergunta aqui, dá a impressão que eu tenho mau humor ou que nos meus comentários aqui tenho algo deliberadamente pessoal contra o ministro Salles, Ricardo Salles, do meio ambiente. Não, em absoluto. Mas vamos entender para o senhor e a senhora, né? Entenda aqui meu raciocínio. Jericoacoara, já esteve lá? Já esteve em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro? Mesmo em Búzios também, no Rio? Já costumou, já aconteceu de visitar praias, por exemplo, já foi nos Lençóis Maranhenses, né? Já teve a oportunidade de conhecer as praias de Alagoas, as praias de Pernambuco. O que acontece? Quando você retira estas fiscalizações, estas normatizações, esses controles, você possibilita o abuso da especulação imobiliária. A lei não foi retirada. O que acontece? Se alguma empresa achar que pode construir num areal, por exemplo, porque o ministro está criando essa facilidade, ela vai ser processada pela lei, hein? Não espere que a sua obra vai acontecer normalmente. Ela provavelmente poderá ser embargada. É bem verdade que o Ministério Público Federal mais perde do que ganha, mas a lei não foi retirada. Então, o que eu quero dizer? Esses lugares que eu citei, que são manguezais, que são locais de restinga, que são locais onde, se você permitir o que o ministro está querendo fazer agora, que você retire, por exemplo, areia desses lugares, que você possibilite a vinda da erosão, que você destrua a vegetação, que justamente impede essa deterioração, você vai ter certamente praias invadidas por resorts, por construções regulares e irregulares. Olha, a repercussão já é ruim lá fora. Mais uma vez, a nossa imagem vai para o lixo no exterior por conta desse tipo de medida. E é preciso que a gente entenda o seguinte: nós brasileiros, há 10 anos, o debate era desenvolvimentistas de um lado e defensores do meio ambiente do outro lado. O tempo passou e nós tivemos a sensação que nós tínhamos novamente ali, de um lado, aqueles que defendiam o agronegócio e do outro lado, aqueles que defendiam o meio ambiente. Hoje, o agronegócio já diz, não é possível que fique como está. Nós estamos começando a perder espaço para a venda dos nossos produtos no médio e longo prazos. Então, gente, o que a gente quer para o Brasil? Preservar o meio ambiente ou detonar tudo e deixar o país mais pobre, mais adiante? Isso não é investir em turismo que o ministro está querendo fazer, não, tá? Pode estar pretendendo fazer isso. Ele está simplesmente destruindo a natureza, que são as joias da coroa da nossa terra. Sidney, o ministro Ricardo Salles, em entrevista à CNN, garantiu que não, que essas eram resoluções que já haviam sido superadas pelo Código Florestal, tem a Lei da Mata Atlântica e que nada disso vai impedir ou vai autorizar, melhor dizendo, que essas construções ocorram em áreas como essas da praia de Restinga, em Manguezais, por exemplo. E cita ali a burocracia do Estado brasileiro e o desenvolvimento econômico que estava sendo barrado justamente por isso. Não. Desculpa, não concordo. Qual ministro que a gente confia no que ele diz? Este ou aquele que disse de passar a boiada na reunião do dia 22 de abril, que era a oportunidade de se tocar isso para frente? Eu tenho a impressão que o ministro não é bem assim, no sentido apenas sentimental, psicológico. Eu não sou tolo a esse ponto de acreditar que o ministro seja deliberadamente contra o meio ambiente. Mas ele está em defesa de alguns segmentos que poderiam, na visão dele, gerar mais recursos para o Brasil. Alguma coisa como: temos muitas terras, podemos derrubar uma parte da vegetação, ali nós poderemos ter plantações e, se não plantações, poderemos ter gado. Vamos então, com isso, fortalecer o agro. Nós poderemos, segundo o ministro, liberar um pouco essas amarras de proteção de manguezais e restingas e poderemos ter ali o turismo, como o próprio presidente da República defendeu em Angra dos Reis. Já tem gente defendendo, inclusive, que se faça em unidades de conservação a chamada pesca esportiva. Já tem investimentos internacionais teoricamente prontos. Nos resorts já tem capital internacional também disposto a investir se liberar paraísos como este. Então, o ministro, quando diz, não é problema nenhum, ele disse a mesma coisa quando desarticulou alguns órgãos de proteção, inclusive do IBAMA. Então, eu tenho a impressão que o ministro não está contando a história toda. Então, o filme que ele está vendo não é o mesmo que nós estamos vendo. Eu não preciso esperar o final para saber que o final será trágico e será um drama, e não uma história boa, uma história positiva, como ele quer fazer crer. Sidney Rezende, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.